seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta produção do Estadão Blue Studio no Congresso Internacional de Educação Parental Maior da América Latina sobre o assunto. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e neste episódio eu converso com Nanda Perim, psicóloga, educadora parental, criadora do método Psimama, para explorarmos como ambientes emocionalmente seguros, em casa e na escola, pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Nanda, seja muito bem-vinda. É um muito prazer obrigada. enorme Obrigada pelo aqui. Convite, adoro estar aqui. Bom, Nanda, vamos lá. Para a gente começar, no seu trabalho, na internet, nas redes sociais, nos seus livros, formações, você enfatiza a transição de uma prática tradicional, para uma abordagem baseada na escuta ativa, na reparação, na conexão, no vínculo. Nesse contexto que a gente está falando aqui de territórios seguros, como que você define esse lugar de reparação que a escola e a família também devem exercer na vida de uma criança, de um adolescente? Bom, eu considero que a melhor coisa que a gente pode entregar para um ser em desenvolvimento, então como é que a gente cura o mundo, né? Como é que a gente melhora o mundo? Melhorando as infâncias, porque hoje a gente sabe que os altos índices de doença mental, emocional, né, do adoecimento emocional do mundo, da grandiosa parte que temos hoje de vícios em drogas, vícios em consumo, enfim, pornografia, todas essas coisas, hoje a gente já sabe que vem, né, da base, vem do início, dos anos formativos que a gente chama, que é a infância, a pré-adolescência e a adolescência. Então, a gente enxerga como a cura do mundo vindo a partir da cura dessas infâncias. E essa cura, basicamente, está em essas crianças viverem ambientes seguros, não no sentido físico somente. Porque eu acho que essa que é a grande quebra, né, a grande virada de chave. É que as gerações anteriores à nossa acreditavam assim, se a criança está segura em casa e alimentada, eu fiz a minha parte. Essa criança, e foram muitos anos de que isso era um privilégio. Só de você, né, ainda é um privilégio muito grande você estar seguro fisicamente dentro de casa e alimentado. Ainda mais num país como o nosso, né, tão desigual. Exatamente, mas isso não é tudo. E hoje as neurociências já estão deixando isso mais do que comprovado e claro, né, de que isso é o básico, mas que não vai ser só o básico que vai ser importante. Então, o que é estar seguro? Né? Estar seguro é um conceito também emocional, socioemocional. Então, eu posso estar num ambiente seguro fisicamente, enquanto uma criança, e adultos também, né? Eu estou em um lugar que eu estou segura, fisicamente, estou alimentada, mas socioemocionalmente eu não estou, isso traz um adoecimento da mesma maneira. Sabe? E aí, a gente vai considerar então seguro e a gente vai considerar que vai tornar essa criança uma criança mais saudável, com um desenvolvimento mais saudável e eventualmente um adulto mais saudável a partir do momento que os adultos que estão lidando com essa criança, tanto no conceito doméstico quanto nas instituições, esses adultos entenderem a concepção de trazer segurança socioemocional para essa criança. Então, a gente está falando dessa criança ser tratada com respeito incondicional, a gente está falando dessa criança ser tratada por um adulto que enxerga ela enquanto um ser humano e que se enxerga enquanto um ser humano em pé de igualdade com essa criança. Enquanto esse adulto se enxerga superior à criança hierarquicamente, e ele acaba, por consequência, enxergando ela enquanto inferior hierarquicamente, ela vai tratar essa criança enquanto um ser inferior, e isso vai trazer uma insegurança socioemocional naquela relação e vai tornar que o ambiente da criança seja um ambiente perigoso, que vai trazer para ela consequências emocionais. Isso em casa e na escola também, né? Em qualquer ambiente, nas ruas, nos parques, nas praias, né? Em qualquer lugar, enquanto a sociedade, os adultos que compõem o contexto, né, que gira em torno dessa criança, enxergarem ela enquanto um ser inferior, né, acharem engraçado meme na internet de criança chorando, de criança sofrendo, enquanto a visão ainda for essa criança não está segura socioemocionalmente. Isso ainda acontece, infelizmente, nessas violências invisíveis, né? Ameaças, sussurros, implicâncias. É tão comum, se você repara, você tá numa fila esperando alguma coisa com uma criança, é certo que algum adulto vai vir e falar assim: opa, peguei sua chupeta.
agora é minha. É automático, assim, aqui na cultura brasileira e em várias outras culturas do mundo, a implicância com a criança, o causar desconforto na criança, sendo visto como algo divertido, como algo legal, né? Eu vou fazer ciúme na criança, eu vou fingir que eu peguei o nariz da criança, ela acredita. Sim. E ela se sente insegura com isso, e ela fica reativa com isso. E ela se comporta pior porque o cérebro dela tá sentindo que precisa se proteger, e depois ela é punida, é ameaçada, ela é castigada porque está comportando pior, mas ela está comportando pior porque o ambiente comunicou ao cérebro dela que ela precisa tomar cuidado, que ela precisa se encher de adrenalina e reagir intensamente ao redor, viu? E se fosse ao contrário, né? Só a gente se colocar no lugar, se fizessem isso com a gente. Exatamente. Né? E como as famílias, a escola podem agir para reverter tudo isso? Acredito que seja na mudança da forma como se enxerga a relação adultos e crianças. Então, por exemplo, vou dar o exemplo das escolas. Você já deve ter ouvido 1000 histórias de crianças que, por exemplo, a pré-adolescente que dormiu em sala de aula e o professor foi e deu um tapão na mesa. Ou que dormiu em sala de aula no fim da aula, todo mundo saiu da aula, saiu da sala e deixou ele acordar sozinho, ficar desesperado, achando que o dia acabou. Enfim, todas essas humilhações ainda são vistas como engraçadas, como divertidas, né? Muitas delas também na primeira infância, essas implicâncias todas. Então, a partir do momento que a gente começa a colocar os adultos no lugar da criança e mostrar o quão humilhante, o quão ofensivo, o quão desrespeitoso isso é, e a gente conseguir reprogramar essa relação para uma relação de eu preciso conquistar com essa criança uma relação de segurança. Então, a gente mudar o olhar, trocar as lentes mesmo, como que se enxerga a relação adulto-criança. E colocar o adulto, eu acho que essa é a parte mais importante. Convocar os adultos a assumir o lugar de maduros, de responsáveis. Quantas vezes a gente ouve de professores, né, de outros profissionais da saúde, por exemplo, em hospitais, em clínicas, em laboratórios, os próprios pais e mães, né, discutindo com criança, batendo boca com criança, esperando da criança maturidade, que ela não vai ter, ela é uma criança. Cérebro em formação. Cérebro em formação. Então, assim, se colocando em pé de igualdade e fazendo cabo de guerra com a criança mesmo, competindo com a criança, sabe? Sempre que você fizer cabo de guerra com uma criança, ela vai perder. Ela é muito menor, ela é muito mais fraca. Né? É muito injusto. Você que tem o poder financeiro, você que tem o poder físico, né? Você tem todo o poder socioemocional dessa criança. Então, enquanto você não enxergar o nível de responsabilidade e maturidade que isso te demanda, as crianças sempre vão perder. Não tem jeito. E Nanda, você já falou um pouco, mas queria que você falasse um pouco mais. Qual que é o impacto de tudo isso, dessas violências, né, invisíveis, de tudo isso que você coloca para o território emocional mesmo, da criança em formação, do adolescente também? Qual que é o impacto de tudo isso na vida? Eu vejo assim, se a gente for resumir muito, porque claro que é muito mais complexo que isso, mas se eu fosse resumir absurdamente, eu colocaria 2 grandes consequências. A primeira grande consequência é o cérebro da gente, ele vai aprender a acionar o perigo, a gente chama de trilha vermelha na minha metodologia, né, baseado no trabalho da doutora Mona Delahuque, que é da polivagal, que é assim, o luta e fuga, o famoso luta e fuga. Sim. Quanto mais você aciona o luta e fuga, mais rápido o seu corpo vai acionar o luta e fuga. Então, é como se fosse um músculo. Se eu ameaço a criança o tempo inteiro, ela vai reagir se protegendo de mim. Se eu ameaço, ela vai reagir se protegendo de mim. Quanto mais rápido vai ficando, quanto maior, né, e mais desenvolvida essa amígdala cerebral reagindo assim, mais você vai padronizando no cérebro dessa criança a essa reação, a ficar reativa. E ela vai crescer com isso. Então, isso de uma ansiedade muito grande, de eu estar sempre reativa, eu estar sempre olhando ao redor, uma hiperatividade, uma falta de atenção. Porque como que eu vou focar em alguma coisa se eu estou constantemente em perigo? Certo? Então, essa é a primeira grande consequência, que é se nos tornarmos adultos que
que estão o tempo inteiro em estado de alerta, que estão o tempo inteiro sem conseguir se concentrar, sem conseguir se sentir seguros em lugar nenhum. E a segunda grande consequência é a baixa autoestima. Porque se o adulto que eu mais amo na minha vida me ameaça o tempo inteiro, me critica o tempo inteiro, parece não gostar de mim, parece que eu só faço besteira porque eu só me comporto mal, tudo que eu faço tá errado, a criança ela não deixa de gostar do adulto que critica ela. Ela deixa de achar que ela vale a pena, ela para de gostar dela. A opinião que ela forma dela é de que ela é uma pessoa que não vale a pena, uma pessoa que tem que se esforçar muito para valer a pena para alguém, né? Que ela tem que fazer muito, ou ela desiste e não faz nada, ou ela fica aquela pessoa fazendo demais pelos outros o tempo inteiro para agradar, porque ela sente que ela não vale a pena. Então, a compreensão de que a consequência nesses anos formativos, em que a criança está construindo a identidade dela, está descobrindo quem ela é, do que ela gosta, né, tá esmagado pelas críticas, pela cobrança, pela implicância. Então, essa criança passa a ser uma criança que morre de medo de humilhações, é uma criança que morre de medo de perder, que morre de vergonha o tempo inteiro, é uma criança, enfim, que tem as consequências socioemocionais disso e também as consequências internas, porque essa voz, né, a nossa voz interior, essa vozinha que fala com a gente, é uma voz externa de algum adulto referência que a gente internaliza. Então, se eu sou uma criança que foi muito cobrada, muito criticada, muito rotulada, eu internalizo essa voz, eu me cobro muito, eu me critico muito e eu me rotulo muito. Aquela história do, nossa, eu derrubei a água, como eu sou sonsa, meu Deus, sabe? Sim. E não, você só derrubou uma água, não tem nada demais. Seres humanos derrubam coisas e faz parte, sabe? Então, quando a gente consegue reprogramar o jeito que a gente fala com as crianças e a gente começa a ajudar a criança a enxergar que um problema é uma coisa pequena, que é totalmente, né, confiar, a gente tem que acreditar na competência da criança. Você tem competência para lidar com uma água que você derrubou, tá tudo bem. E mostrar que todo mundo faz isso, né? Isso, e a humanidade compartilhada, todos nós vamos ser estabanados em um momento ou outro, né? E você começa a ajudar a criança a enxergar os erros dela enquanto oportunidade de aprendizado, né? As coisas legais, a autoapreciação, o que você conquista, o que você consegue. Se você consegue naturalizar essa voz interna, olha a saúde emocional que você proporciona para essa criança, para o resto da vida dela. Só que na nossa cultura isso é muito mal visto. Como diz a Kristin Neff, que é a autora da autocompaixão, pesquisadora da área, ela fala assim, na nossa cultura, a gente enxerga que se eu me trato bem na minha cabeça, se eu me trato com carinho, eu vou me achar. Isso. Eu não vou aprender com meus erros, eu vou passar a mão na minha própria cabeça. E isso não é verdade. A gente não está falando de autopiedade. A gente está falando de autocompaixão. Eu acreditar em mim, e eu não ver grandes problemas em pequenos erros, em grandes erros eu aprender com eles e não ficar me destruindo com eles. Então é um exercício para que a criança consiga ter autoestima e autocompaixão, a gente precisa enxergar essa criança muito bem, ter compaixão com ela para ela aprender através do nosso exemplo a fazer isso com ela mesma e com os outros, que é o que eu defendo, que chama respeito incondicional. É uma mudança que envolve todo mundo, né? Ela é uma mudança coletiva. Coletiva. Agora falando das escolas, né? Pegando agora sobre as mudanças que você identifica que são necessárias nas escolas, para que elas sejam um espaço não só de aprendizagem cognitiva, mas também territórios seguros. E nesse sentido, a formação de professores, a cultura escolar também são muito importantes e também há muita resistência nesses espaços, né? O que você identifica de mudanças necessárias nas escolas? Olha, antes de falar das mudanças que eu acho necessárias no sentido comportamental, eu vejo uma mudança extremamente necessária, que é a base de tudo para mim. Acho que sem ela a gente não chega em lugar nenhum na educação do Brasil e em país nenhum, que é a valorização dos professores. Ponto. Não tem como a gente falar desse professor estar mais bem preparado se a gente não falar desse professor receber melhor, né? Da vida familiar financeira dele estar melhor. Não adianta a gente querer professores que ganham super mal e que fazem horas absurdas, né? Falar para ele dentro dessa escola tratar essa criança melhor, porque a gente tem que enxergar o ser humano que o professor, que a professora é. E a mãe que ela é, e a filha que ela é, e a esposa que ela é, o que ele é. Então, eu enxergo hoje que a gente vai melhorar muito as escolas aqui no Brasil
a partir dessa reconstrução da forma como os professores são enxergados e são valorizados, né? Muitas vezes são depreciados em casa, né? Exatamente. A própria família desvaloriza. Exatamente. Professoras. No Brasil não é bem visto você olhar e falar, você é um adolescente, você fala, o que você quer fazer da vida? Eu quero ser professor. Não é, né? A família toda vai falar, professor? Não, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer, entendeu? E aí, é mudar essa visão, porque se qualquer pessoa que você encontrar ao seu redor que é feliz ou que é bem-sucedida, sabe lá Deus o que você quer, o que você considera sucesso, essa pessoa necessariamente passou por professores, entende? E se ela passou por professores que estavam infelizes, que estavam desvalorizados, que estavam passando por dificuldade financeira, ela aprendeu com pessoas muito menos disponíveis emocionalmente para ensinar com afeto, com cuidado, né, com felicidade mesmo. Você tem que ensinar gostando, curtindo, não tem aula melhor. Você já teve alguma aula com um professor que amava o que estava fazendo? Sim, muda a nossa vida, muda a nossa visão. Nossa, eu posso te falar o nome de cada um dos meus professores que eu tive, que amavam o que faziam. Entendeu? E o tanto que eu passei a amar a matéria deles e ser muito melhor aluna na matéria deles, graças a eles amarem o que faziam, graças a eles se sentirem valorizados. Eles me tratavam com muito mais carinho, com muito mais respeito, porque chegavam na escola mais felizes. Mas eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares que podiam pagar muito bem os professores, entende? Isso não tinha que ser um privilégio, isso tinha que ser o básico. Em qualquer país, o professor ser muito bem visto, muito bem remunerado, valorizado. E aí, se esse professor é valorizado e ele tem horários de uma pessoa que é valorizada e ele recebe como uma pessoa que é valorizada, ele tem condição de fazer essas formações que vão tornar possível ele se atualizar, porque o mundo está mudando. O professor que se formou 10 anos, 15 anos atrás, ele não está atualizado, né, com a gente, todo ano, eu leio um livro, mudou tudo. Entende? Você vai em um congresso, mudou. Então, para que haja essa, vamos dizer, atualização dos professores, é necessário que eles tenham tempo. Não dá para dizer, a gente está numa era que as crianças todas estão cada vez mais indo para a escola no horário integral. A nossa tendência maior é o Brasil ir para o padrão que a gente tem na maioria dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, Portugal, todos esses países o horário é integral ou semi-integral. Global, exatamente. Agora. Então, é o caminho, é para onde a gente está indo. Então, esses professores vão trabalhar quantas horas? Como que a gente vai fazer a valorização dos professores? Que horário humanamente possível a gente vai colocar eles para fazerem esses cursos? Eles vão ser remunerados por esses cursos? Como? Entende? E aí a gente começa a conversar sobre tratar a criança com respeito, com o carinho que ela merece, educar de forma respeitosa. Porque aí esse profissional, ele tá humanamente, enquanto ser humano, bem para isso. Não adianta a gente pegar um cara que tá, né, uma mulher que tá ali sobrecarregada, ganhando mal, trabalhando horas absurdas e falar assim, você não tá tratando essa criança igual, faz esse curso aqui. Não dá. Quando que eu vou fazer esse curso? Que horas? Eu vou deixar de ficar com a minha família? Entende? Então, para mim, essa é a questão principal. É uma questão profunda que passa também por políticas públicas, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria que antes da gente terminar a nossa conversa, que se você pudesse dar dicas práticas, né, aplicáveis, tanto no ambiente escolar, como você já falou bastante coisa, mas para a gente fechar aqui a nossa conversa com dicas práticas, pequenas atitudes, pequenas ações que podem mudar muito a vida das crianças, de adolescentes também nesses dois ambientes e torná-los ambientes seguros. Olha, eu tenho muitas, mas como o nosso horário está apertado, eu acho que a principal, vai parecer besta, mas a maioria não faz, que é se coloca no lugar da criança. Sabe? Eu já fiz exercício dando treinamento em escolas. Eu fiz o exercício dos professores todos fecharem os olhos, assim. E eu falei assim, você vai se imaginar com... Aí era professores, vamos supor, professores do 5º ano. Você vai se imaginar com 10 anos. Lembra como era seu corpo, lembra qual era o tamanho do seu pé, lembra quais eram os brinquedos que você brincava quando você tinha 10 anos e tal. Lembra onde que você morava, quais amigos que você tinha. E a pessoa vai lembrando. Fala, agora imagina que seu pai e sua mãe estão te acordando 6 horas da manhã pra você ir pra escola. Você chega na escola às 7h30...
entra na escola, você lembra que tinha um dever de casa que você não fez, o professor te dá uma bronca, você não fez o dever de casa. Aí você senta na carteira, um amigo seu implica com você, porque você é o burro que não fez o dever de casa. Aí você fica super chateado, aí você vai pro recreio, o recreio tem 10 minutos. Quando o recreio acaba, você nem começou a brincar ainda, você já tá todo frustrado, você volta pra sala de aula, chega uma matéria que você detesta, que você sabe que você vai levar uma bronca dos seus pais se você não fizer, e aí o professor dá uma bronca porque você não tá prestando atenção. Mas até agora, o seu dia foi uma porcaria, você não consegue prestar atenção em mais nada. Vai chegando a hora de voltar pra casa, você tá morrendo de medo de voltar pra casa, porque a escola já comunicou pra sua mãe que você não fez o dever de casa, você vai chegar em casa, vai levar uma bronca, você vai o caminho da escola até em casa, morrendo de medo. E aí você chega em casa, você leva uma bronca da sua mãe, você, pô, mas eu sei, eu não fiz o dever de casa, eu tô errada. A criança já sabe que ela errou, ela já sabe, né? E aí chega em casa e leva outra bronca. E hoje você não vai ver televisão, e o momentinho de lazer que ela tinha aquela televisão, ela perdeu, porque não fez o dever de casa. Aí ela vai e faz o dever de casa, e aí logo depois ela não tem a TV que ela queria, e aí ela vai ficando estressada. E aí eu vou mostrando nesses exercícios, daqui a pouco os professores já estão agoniados, assim, já estão saindo do exercício. Meu Deus, eu quero um abraço, eu quero um elogio, eu quero alguém que converse comigo, eu quero sei lá, eu vou mostrando como que é uma solidão absurda na vida dessa criança. Ela tá sentada em casa, já fez o dever de casa, não pode ver televisão, a mãe tá ocupada, o pai tá ocupado. Ela olha pra casa dela e a mãe caça aí alguma coisa pra brincar. Ela vai brincar sozinha e ela não tá se divertindo. E ela tá se sentindo um lixo por causa da quantidade de bronca que ela levou naquele dia porque não fez dever de casa. Sabe? E aí, o que a gente tem pra fazer por essa criança? Imagina, é um dia atrás do outro igual a esse. É um exercício excelente, eu fiz porque eu fiz o seu método. Uhum. E é um exercício de empatia que muda a nossa forma de lidar, né? Sim. Com esses pequenos seres. Isso, e aí a gente vai lembrando assim, Informação. Se isso acontecesse hoje, se a gente colocar isso eu e você no nosso dia hoje, eu chego no trabalho, levo uma bronca, depois chego em casa, levo uma bronca, né? Eu penso assim, pra mim, se eu tivesse vários dias desse, a chance de eu adoecer emocionalmente é muito grande, e eu sou adulta. Sim. Eu tenho recursos, eu sei pra quem ligar, eu tenho as minhas amigas que eu posso sair, eu tenho outros recursos anestesiantes, adaptativos, como eu posso tomar uma cerveja, eu posso sair pra dançar, eu posso fazer atividade física. A criança não tem recurso nenhum. Nenhum. Ela não tem nenhum desses. Então a gente vai percebendo como que o adoecimento da infância, ele faz total sentido. Como dizia a autora Laura Gutman, ela fala assim, não me impressiona que tenha um índice de suicídio maior na infância ou que as crianças estejam tomando remédio. Me impressiona que tem criança que não esteja. Ela fala. O que impressiona não é que tenha criança precisando de remédio. Confirma a regra, né? Exatamente. Nanda, muito obrigada pela Obrigada conversa, pelo convite, eu amei. Pela participação, foi dada, né? Pela provocação também. Fica essa mensagem, esse chamado para famílias, para as escolas. Muito obrigada pelo convite, Estadão. Estou à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima conversa. Tchau!